Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão trabalhando conosco nos textos do irmão José, nas orientações que ele traz, psicografado pelo Carlos Bacelli. E hoje nós vamos trabalhar no livro Irmão José, que é o capítulo 84, que se chama Irmãos Doentes. Irmãos Doentes. Eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura, porque quando a gente fala em irmãos doentes, inicialmente a gente pensa naquelas doenças, assim, doenças físicas, um câncer, um TDAH, um autismo. Ele vai trazer para nós outro perfil de doença mais comum do que essas que eu estou dando exemplo. Não é, tem problema de pressão alta, o outro tem a pressão baixa. Não é nada físico da forma que nós entendemos a palavra doença. Tá ok? Atentem-se para as colocações que ele fizer. E aí eu gostaria que nós fizéssemos duas avaliações. Uma, a que vai aparecer no texto. E a outra, à medida que a gente for lendo, a que vai aparecer no nosso estado íntimo, ok? Porque o texto ele é muito simples. Veja bem, irmãos doentes. De fato, existem pessoas de muito difícil relacionamento. Olha, por aí existem pessoas de difícil relacionamento, não é de difícil não, muito difícil relacionamento. Ele já está falando de relações. Já sai das doenças ditas físicas e ou psíquicas no campo psiquiátrico. Nós vamos ver que são psíquicas do campo emocional. Veja a forma que ele traz para nós. Existem pessoas, de fato, de muito difícil relacionamento. Discordam praticamente de tudo quanto ouvem. Discordam de tudo. Pensa se você conhece alguém que discorda de tudo. Pessoas que atravessam o dia de mau humor. Começa com mau humor e vai ao longo do dia mal-humorados e termina o dia, atravessa o dia inteiro de mau humor. Pessoas que possuem temperamento explosivo. Tudo que você coloca, a primeira atitude, o primeiro comportamento é uma explosão do humor que ele colocou no parágrafo anterior. Então, o que é interessante é que para cada frase dessa, ele encerra a frase com reticências, porque cada frase dessa dá para desenvolver. Discordam praticamente de tudo quanto ouvem, atravessam o dia de mau humor, possuem temperamento explosivo. Criam problemas do nada. Uma simples frase é problema, um simples gesto do outro é problema, o olhar de terceiro é problema. Duas pessoas estão conversando, se ele chega, tudo criam problemas do nada. Pessoas que são deselegantes nas atitudes. No nosso jeito de falar, a gente dá o nome de falta de educação. Ele, gentil, espírito evoluído, diferente da gente, né? São deselegantes nas atitudes, tá? Ou seja, pessoas que são mal educadas, ele coloca como deselegantes nas atitudes. Pessoas que não confiam em ninguém. Não confia em ninguém. Por mais que não tenha passado por nenhuma dificuldade que ele tenha trazido transtornos no campo da desconfiança, da deslealdade, da desonestidade, pessoas que não confiam em ninguém. Pessoas que criticam a prática da caridade. Veja bem, isso é muito comum nós encontrarmos no movimento espírita e em outros movimentos religiosos. Atenção, criticam a prática da caridade, e eu quero estabelecer com vocês aqui uma diferença entre fazer caridade e ser assistencialista. O que é ser assistencialista? É fazer de tudo para a pessoa não precisar de nada. Isso é ser assistencialista. Agora, a caridade não.
é mesmo a pessoa fazendo de tudo, ela ainda precisar de alguma coisa. Aí entra a gente fazendo aquilo que a gente pode fazer. Então, fazer de tudo sem que a pessoa lute por nada, batalhe por nada, invista em nada e não faça nada, isso é assistencialismo. Agora, a gente vê que a pessoa está enfrentando, está lutando, está suportando provas, está vencendo dificuldades e ainda assim precisa do nosso movimento caritativo, seja no âmbito material, seja no âmbito emocional, seja no âmbito afetivo, precisa do nosso movimento caritativo, façamos. Por quê? A gente deixa de ser assistencialista, mas não deixa de sermos caridosos. A gente não deixa de ser caridoso, ok? Lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo inteiro dedicado à caridade. Capítulo 15 dita para nós, fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. É o título do capítulo. Está dando um norte para nós nos constituirmos verdadeiramente trabalhadores da seara do Cristo. Ok? Blá, 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 não adianta. Pessoas que aborrecem-se por muito pouco. Aborrecem-se por muito pouco. Sabe aquela situação que tudo que é dito, a pessoa cria um aborrecimento? São os chamados melindres. Aqui, o livro Sinal Verde, se eu não me engano, é o capítulo 23, mas depois vocês vão se atentar lá. O capítulo se chama Melindres. E André Luiz vai dissecando a página sobre os melindres, pessoas que se aborrecem por muito pouco. Gente, se aborrecer está errado, só de se aborrecer está errado, imagina se aborrecer por muito pouco. Ok, existem situações grandes que nos aborrecem, existem coisas que nos incomodam e a gente ainda vai se estendendo naquela relação de mal-estar. Mas se aborrecer por pouco, tem tanta coisa que está assolando o nosso estado íntimo, se a gente pudesse libertar dessas pequenas coisas, façamos isso. Pessoas que implicam por questões de somenos. Sabe aquele também que implica por tudo? Tudo é motivo de implicância. Pessoas que tratam os familiares como empregados. Gente, nós somos família. Se nem aquele que trabalha dentro da nossa casa como um empregado tem que ser tratado com menor valor, embora muitos o fazem, ele é um empregado, mas ele tem uma função que a gente precisa dela. Por quê? Porque todos nós somos empregados e todos nós somos empregadores. Nós somos empregados em determinados setores e somos empregadores em outros, o que não é problema nenhum. Essas funções, elas são trocadas justamente para a gente aprender a lidar com os dois lados, com o comando e o ser comandado. Se a gente hoje está numa função de empregador, em outros momentos nós somos empregados. E a vida é assim. Pessoas que não aceitam um único objeto fora de lugar. Tudo está fora do lugar, a pessoa tem que ser minuciosa, tem que ir lá, esse lápis tem que estar aqui, esse marcador de livro tem que estar aqui, esse copo tem... As pessoas que são minuciosas não aceitam um único objeto fora de lugar. Olha que isso vai trazendo mal-estar, traz crítica, traz aborrecimento, traz discussão, ou seja, questões de somenos. Pessoas que queixam da comida sem tempero ou da comida temperada. Porque como a pessoa tem o perfil de se queixar por tudo, e aí, olha o que ele traz para nós. Vocês viram aqui os pontos e eu falei assim, imaginem se nós conhecemos alguém assim e se coloque nesse lugar também no movimento autoavaliativo. Imaginem, se conheça, mas se coloque no lugar. Porque o texto se chama Irmãos Doentes. Aí ele diz assim, Deus te auxilie que não estejas incluído na lista
destes nossos irmãos doentes, que, para serem suportados, sempre exige uma dose de paciência muito grande de quem com eles é chamado a conviver debaixo do mesmo teto. Atenção, gente. É claro, trazendo aqui uma observação naquilo que o irmão José colocou para nós, se nós temos esses perfis de adoecimentos emocionais dentro da nossa casa, muito provavelmente são personalidades que nós criamos no passado. Muito provavelmente. Eles não chegaram na nossa casa por acaso. Não caíram de paraquedas dentro do nosso lar. Tá claro? Se eles não chegaram na nossa casa por acaso, aquela história de uma irritação que existe dentro de casa, questões de somenos importância, minúcias, objeto fora do lugar, tratar o outro com desprezo, tratar o familiar como um empregado, criticar tudo, criar problema por nada, ser deselegante em atitudes, veja, isso são situações que na maioria das vezes nós trouxemos. Nós trouxemos. E às vezes a gente pede para vir com aquela pessoa, a gente pede, porque são personalidades que a gente criou. Tá claro? Vou pegar um exemplo. Lá no livro Missionários da Luz, tem um capítulo que se chama Preparação de Experiências. Se eu não me engano, é o capítulo 12 da obra. E aí o André Luiz está junto com o Manassés conversando, e chega uma senhora para conversar com eles, ela se chama Anacleta. E aí o Manassés fala, então, minha irmã, preparada para a sua reencarnação, está chegando o dia, né? E ela fala assim, Manassés, você sabe o tamanho das minhas lutas, né, Manassés? Você sabe que eu terei muitas dificuldades quando chegar na Terra. Ele fala, não, minha irmã, você se preparou mais de 30 anos, auxiliando esses espíritos que chegarão lá com você. Fique tranquila, você vai dar conta. Ela falou, não, eu vou lutar muito, mas você sabe o tamanho da luta. Enfim, ela se afastou e tal. André Luiz perguntou para o Manassés assim, ela parece estar muito reflexiva sobre essa reencarnação dela. O que aconteceu? Posso descrever para a Terra? Ele fala, pode. Na encarnação anterior, ela foi casada e ela teve 4 filhos. 3 rapazes e uma moça. Filhos tranquilos, dóceis, compreendiam tudo que era passado no campo da educação, não criavam nenhum tipo de problema e ela sempre viu mérito em beneficiar os filhos. E assim ela fez. Beneficiou os filhos aqui e acolá. O marido, entendendo que ela excedia por não colocar limite nos filhos, então ela foi abrindo a guarda para esses filhos desde criança. Quando entram na adolescência, ela continuou prestando benefícios. Na fase adulta, eles começaram a se perder pelos excessos daquilo que eles receberam. Na fase adulta, eles já não davam conta de se conter. E em função dos excessos, foi desencarnando um a um, sempre chegando ao plano espiritual antes da programação. Quando ela retorna, ela vê os 4 filhos envolvidos em situações de sofrimento no umbral pelos excessos que tinham recebido. E ela começa a trabalhar incansavelmente para auxiliar os 4 filhos. E aí ela se comprometeu a nascer e receber os 4 novamente. E aí ela vai receber os 4 e a condição que eles virão em função do que eles fizeram, ela vai vir um com deficiência visual, um outro com paralisia, outro virá como cadeirante e o 4, a filha, vai vir com diversos distúrbios do campo emocional, mas
é a única que será fisicamente perfeita para ajudá-la a dar conta de cuidar dos 3 irmãos que ela terá em casa. Porque, a partir do nascimento do 4º filho, ela ficará viúva. O seu marido retorna ao plano espiritual. Então, ela vai receber de volta os 4 filhos para ajudá-los a retornar para o caminho que ela, nos excessos, por ter dificuldade de colocar limites, ela promoveu o mal-estar, embora fosse inconscientemente. O dito socialmente inconscientemente. Então, este exemplo ilustra bem quando os irmãos doentes chegam dentro da nossa casa. E olha, eu dei exemplo para vocês de alguma coisa do campo físico. Ele está falando aqui no texto do campo emocional, das relações irmãos doentes. Então, eu quero lembrar para vocês, além desta observação do André Luiz no livro Missionários à Luz, o livro A Imensidão dos Sentidos, que discute o Espírito de Hamed sob a psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ele discute para a gente sempre um trechinho do livro dos médiuns. Então, eu gostaria que vocês se atentassem ao capítulo 2 desta obra, que se chama Ser Bom. Ser Bom. Ele discute um trechinho do livro dos médiuns e ele vai discorrendo ali sobre a importância de nós lidarmos com limites. Limite para conosco e limite na relação com o outro, na relação pais e filhos, nas relações sociais, nas relações familiares. Limite, tudo na nossa vida se chama disciplina. Tudo na nossa vida é disciplina. Então, se o texto traz para nós, por isso é que cada palavra, cada termo, cada irmão doente emocional que o irmão José faz, ele coloca sempre reticências no final. Por quê? Porque cada frase daquela ali dá para a gente discorrer uma série de situações que nos envolvem. No fundo, é a falta de disciplina em lidarmos com as relações. É a falta de disciplina em lidarmos com as nossas dificuldades. Porque nós também, muitas vezes, somos críticos em inúmeras coisas. Nós também criamos caso por somenos importância. Nós também reclamamos da comida que está temperada e da comida sem tempero. A gente também reclama de alguma coisa que está fora do lugar dentro de casa. A gente está fora do lugar, pega e faz. Agora, é criança? Criança, você junta, vai lá. E aí, é criança, ela precisa aprender. Então, você vai chamar a criança, não sai juntando para ela não, mas é criança. É adulto, aí a sua esposa deixou, o marido deixou, para de ficar falando. Você chegou, já viu, vai lá, pega aquilo ali, coloca no lugar, qual o problema? Uma hora é você que vai deixar fora do lugar, o outro vai passar e vai colocar no lugar. Isso é uma relação de compartilhamento, de solidariedade, de amizade, de fraternidade, que acontece dentro de casa. E precisa ter crítica em cima disso? Não. Porque todos deixam alguma coisa fora do lugar. Um exemplo simples, entornou alguma coisa. Você está lá com um café com leite, bateu a mão lá, entornou. Eu vejo pais que me disseram o tanto que eles brigam com os filhos, que é falta de atenção, que é isso e aquilo. Eu falei assim, em alguma vez na sua vida, você já entornou? Não, isso acontece. Meu filho, como com seus filhos. Quebrar um copo, todo mundo já quebrou um copo, uma xícara, todo mundo. Já entornou alguma coisa ou quebrou. Por que a gente tem que explodir? Mas ele pede. A gente aqui, pessoas doentes que explodem por pequenas coisas. Olha, quebrou, fica aí, espera. Eu vou dar um exemplo. Na minha casa, quando acontecia de quebrar alguma coisa, eu falava para as meninas, não levanta. Eu olhava debaixo da mesa, primeira coisa que eu fazia, eu olhava, quem estava descalço, eu falava assim, fica quieta aí, com o pé aonde está. Levantava, pegava uma vassoura, varria tudo, porque quem estava descalço, não podia pisar em lugar nenhum, acabou de quebrar um copo. Às vezes eu pedia uma das meninas para fazer isso, às vezes eu levantava e fazia normal. Aí quando uma falava, uma cobrava da outra, eu falava, opa,
Não comenta. Isso acontece com todo mundo, o normal é isso mesmo. A gente precisa ter atenção, mas isso é da vida. Todos nós, isso aconteceu e vai acontecer. Fim. É a vida, gente. Isso se chama a gente lidar com disciplina fraternalmente. Por que isso vai acontecer com todo mundo? Claro que vai. O irmão José coloca como irmãos doentes. Quando a gente faz disso aqui uma rotina, mas isso acontece no dia a dia? Acontece, gente. Vai chegar um dia, que nenhum de nós irá passar por isso mais. O nosso estágio evolutivo já está tão alavancado, já está tão distante, a gente já está numa altura que, olha, isso para nós nem vai acontecer. E quando acontecer, a gente vai dar um riso, vai achar aquilo natural. É aquela colocação que a gente faz, a gente aprende. É um filósofo que fala isso, eu não estou me lembrando o nome dele, mas como eu estou lembrando dos dizeres, vou trazer para vocês. A gente demora 2 anos para aprender a falar. E demora 60 para aprender a calar. 2 anos para aprender a falar e 60 para aprender a calar. Porque depois, lá na frente, que a gente descobre que tem algumas coisas que não merecem nem comentário. Deixa estar. É isso. Irmãos doentes. E a reflexão final é essa. Que não sejamos nós a pessoa doente, para que a gente não cause transtorno no movimento que a gente está inserido. Familiar, social, profissional, espiritual. É isso aí que nós tínhamos para trazer. Um abraço a todos. Até breve. Fiquem com Deus.